Vamos então resolver a ficha número 10 do Manual de Estudo. Esta ficha tem 3 perguntas. Vamos resolver cada uma delas individualmente e sequencialmente, mas antes disso queria deixar aqui uma chamada de atenção. Convinham ver 2 vídeos, este é o primeiro deles, que já foi publicado, em que trata as estratégias para adicionar unidades em termos de cálculo mental. Portanto, e tem estas variantes todas, portanto, adicionar e subtrair unidades a um determinado número, e o outro, estratégias também para adicionar dezenas exatas e subtrair dezenas exatas a um determinado número. Portanto, convinham ver isto, se viram, muito bem, se não viram, convém ver para que facilitem os cálculos a partir desta folha de exercícios. A primeira pergunta diz-nos o seguinte: calcula e escreve a leitura dos resultados. 85 menos 52, isto é, calcular esta subtração por decomposição do aditivo e do subtrativo. Aqui o aditivo, quer o subtrativo, tem 2 algarismos, aqui também tem 2 algarismos, aqui tem o aditivo tem 3 e o subtrativo tem 2. Ora bem, a estratégia aqui é subtrair as unidades separadamente e depois o algarismo das dezenas, não é? Portanto, tirar 2 unidades a 5 unidades, tirar 5 dezenas a 8 dezenas. Simplesmente há situações, que vais ver aqui é a segunda e o terceiro, em que tu não podes tirar 7 unidades a 3, tens que pedir uma dezena emprestada às dezenas e, portanto, aqui já vais ter que fazer um agrupamento, um empréstimo, não é? E aqui é a mesma coisa, portanto, pousa o vídeo para resolveres a questão e eu depois mostro a solução. Vamos então ver. Vamos decompor os números, os primeiros números. 85 é igual a 8 dezenas e 5 unidades, portanto, e isto é o aditivo e o subtrativo é o 52, que é igual a 5 dezenas e 2 unidades. Tens o algarismo das dezenas e o algarismo das unidades, por isso é que são 5 dezenas e 2 unidades, e 5 dezenas são 50 e 8 dezenas são 80. Portanto, tendo os números decompostos, vamos fazer a subtração, né? A subtração desta decomposição. A 2 podes tirar, a 5 podes tirar 2? Claro que podes. A 5 podes tirar 2. A 8 dezenas podes tirar 5 dezenas, ou seja, a 80 podes tirar 50, mas vamos pensar em termos de dezenas. A 8 dezenas podes tirar 5? Claro que podes. Ficam 3. 8 menos 3. 8 menos 5 são 3. 3 dezenas é 30. Portanto, 30 mais 3 é igual a quanto? Recorrendo ao algoritmo, já sabes de cabeça, estás a somar só unidades, portanto só vai influenciar o algarismo das unidades. 0 mais 3 dá 3. Tem que dar 33, não é? Tens de começar a recorrer ao cálculo mental. 33. O segundo, decomposição, o aditivo é o 93, 9 dezenas e 3 unidades. 9 dezenas e 3 unidades, ou seja, 90 mais 3. E o subtrativo é 27, 2 dezenas e 7 unidades, ou seja, 20 mais 7. Tendo os números decompostos, vamos fazer a subtração com a decomposição do aditivo e do subtrativo. A 3 unidades podes tirar 7? Claro que não, vais ter que pedir uma dezena emprestada aqui a estes 90 e para o somar aqui a estes e ficar 10 mais 13, não é? É o que vamos fazer. Não podes tirar 7 a 3. Portanto, aqui aos 90 pedes uma dezena, fica 80. E passam 10 para aquele lado. 10 para aquele lado mais 3 dá 13. Então a 7 já podes tirar 13. Aliás, a 13 podes tirar 7. Não é? Portanto, ficam 6. A 20 podes tirar... A 80 podes tirar 20, ou seja, 8 dezenas podes tirar 2 dezenas. Claro que podes. Portanto, ficam 6 dezenas, ou seja, 60. 60 mais 6, recorrendo ao algoritmo, já sabes mentalmente, é 0 mais 6, quanto é que é? É 66, não é? Mas vamos confirmar, mas tens que começar a recorrer ao cálculo mental. 0 mais 6 dá 6, e aqui não vai nenhum de trás, bastas o 6. Portanto, aqui já sabes que estás a adicionar o 0 ao 6, como nós vimos nos vídeos de cálculo mental, podes recorrer, e eu vou deixar os links abaixo.
podes recorrer ao cálculo mental e sabes que 0 mais 6 dá 6, portanto é 66. Vamos então à terceira, de composição de número, o aditivo é o 251, duas centenas, 5 dezenas e uma unidade, e o 86 é 8 dezenas, 6 unidades e 8 dezenas e 6 unidades, portanto é um, algarismo só um número só de 2 algarismos. Portanto, tendo os números decompostos, tens 200 mais 50 mais 1 e 80 mais 6. A 1 podes tirar 6? Claro que não podes. Tens que pedir uma dezena emprestada ao 50, não é? E então vai ficar, presta uma dezena, que somado são 10 mais 1 dá 11, fica o número 11, e aqui ficam 40. Então já podes tirar 6 a 11, ficam 5. A 80, podes tirar 80 a 40? Claro que não podes. 40 é menor, portanto, tens que pedir uma centena emprestada aqui. Ou seja, uma centena, ou seja, aqui 10 dezenas. Então fica aqui uma centena, porque ele tinha 2 centenas, tinha 200, ficou com uma, e uma centena é convertida em 10 dezenas. 10 dezenas mais 40 dá 140, né? 140, portanto, ou seja, 14. 14 menos 80, quanto é que é? 14 menos 8, quanto é que é? 8 para 14, ou 80 para 140. Vamos pensar em termos de dezenas. 14 dezenas e 8 dezenas. 8 para 14 são 6. 6 dezenas, não é? Aqui não vai nenhum de trás, portanto baixas o 100. Portanto fica 100 mais 60 mais 5. Recorrendo ao algoritmo, nós aqui também conseguimos somar mentalmente, porque estamos a somar unidades, só vai influenciar a ordem das unidades. Qual é a ordem das unidades? Qual é o algoritmo das unidades aqui? É o 0. E aqui é o 0. E aqui é o 5. Somando os algoritmos das unidades, quais ficam? 5 mais 0 dá 5. O resto tudo mantém-se. Né? 165, né? 5, não vai nem de trás, baixas o 6. Não vai nem de trás, baixas o 1. 165. Cá está, certo? Portanto, resumindo, temos 85 menos 52 é igual a 30 mais 3, ou seja, 33. 33 é a leitura. 93 menos 27 é 60 mais 6, ou seja, 66, a diferença, não é? E 251 menos 86 dá igual a 165. 165. Vamos ver então o segundo exercício, que diz o seguinte: calcula a diferença sabendo que o aditivo é o número 135 e o subtrativo é o número 72. Que operação é essa? É uma diferença, não é? Portanto, o primeiro é o maior, é o aditivo, e o menor é o subtrativo. Pausa o vídeo para resolver a questão e depois mostro a solução. Vamos então ver. Recorda, antes de resolvermos o problema, vamos recordar o conceito de subtração. E lembra-te sempre no conceito de subtração do prato de 3 divisões, em que tens aqui o todo e tens aqui as partes. Nós sabemos que o todo é igual à soma das partes, mas também sabemos, não é? Todo é igual à soma das partes. Então, o 15 é igual a 10 mais 5. Mas também sabemos que qualquer uma das partes é a diferença entre o todo para a outra parte. Né? Ou seja, 5 é igual a 15 menos 10. E 10 é igual a 15 menos 5. Né? Portanto, qualquer parte é igual à diferença entre o todo e a outra parte. No caso desta, é entre o todo e a outra parte, que é 10. Portanto, subtração. Já sabemos que a subtração, o primeiro número é o aditivo, que é o todo, não é? É este o 15, e o subtrativo pode ser uma das partes. Se for o 10, o outro é a diferença. Se for o 5, o outro é a diferença. Certo? Por isso é que o 10 e o 5 podem ser o subtrativo e a diferença. Depende da subtração que nós estejamos a fazer. Se fizermos 15 menos 10, é igual a 5. Se tivermos 15 menos 5, é igual a 10. Uma parte é sempre igual ao todo menos a outra parte. Neste caso, o que estamos a retirar é o subtrativo, que neste caso é o 10, então a diferença fica ao 5. Se for o 5 o subtrativo, o 10 é a diferença. Portanto, no nosso caso, nós vamos ter 135, não é? Menos que 72. E esta diferença vai dar 63. Se verificares aqui no algoritmo, 2 para 5 são 3, não vai nenhum de trás, podes tirar 7 a 3, não podes, tens que pedir uma centena emprestada, ou seja, 10 dezenas, não é? Fica ali 0,
10 dezenas mais 3 dá 13 dezenas, menos 7 dá 6, dá 63, cá está. O 135 é igual à soma destas duas partes, mas o 135 menos o 72, que é o que nós queremos fazer, é igual a 63. Mas se fizéssemos 135 menos 63 ia dar ao 72. Portanto, qualquer parte é igual à diferença entre o todo e a outra parte. No nosso caso, o aditivo é o 135, que é o todo, não é? E o subtrativo é uma das partes, que é o 72. Portanto, a diferença vai ser a outra parte. A diferença é 63, é a segunda parte. Vamos então ver o terceiro exercício. E o terceiro exercício é sobre o ábaco de 3 pinos. E diz o seguinte: observa os seguintes ábacos. Tens aqui um determinado número: 2 centenas, 5 dezenas e 3 unidades. E nos outros também tens determinados valores. Identifica como exemplo o número representado em cada um deles, neste e naquele. Ordena do maior para o menor e faz a leitura do menor número. Portanto, pausa o vídeo para resolveres a questão e eu depois mostro a solução. Vamos então resolver a questão. Vamos ver primeiro o ábaco de 3 pinos, que representam números entre 0 e 999. E vamos identificar os números no ábaco de 3 pinos, certo? Vamos ver primeiro o exemplo. O exemplo ali que nos foi dado, temos o pino, a ordem das unidades tem 3 peças. A ordem das dezenas tem 5 e a ordem das centenas tem 2. Portanto, significa que tem 3 unidades, 5 dezenas, que é 50, e 2 centenas, que é 100. Cada centena é 100, portanto 2 são 100. Portanto, temos 3 unidades, 5 dezenas, 50, e temos 2 centenas. Portanto, o número é o 200 mais 50 mais 3, certo? Vamos ver que número é que é este. 200 mais 50 mais 3. Já sabemos, por cálculo mental, se estamos a somar só unidades, os outros são tudo zeros, é fácil. Isto dá 3, os outros mantêm-se, não é? Porque não há agrupamento. 5 mais 0 é 0 e 2. 5 mais 0 é 5, aliás, e baixas o 2. Portanto, 253. Portanto, este é o número. 2 centenas, 5 dezenas e 3 unidades. Vamos ver agora os outros números que nos são dados. Se olhares para aqui, tens quantas? Tens 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. Quantas dezenas? Uma dezena, só 10. E tens quantas centenas? 3. Tens 3 centenas. Portanto, 300. Então, o número é 300 mais o quê? Mais 10 mais 5. Ou seja, 5 mais 0 dá 5. Não vai nenhum de trás. 0 mais 1 é 1. Baixas o 3, 315. É fácil de ler, não é? 315. Como é que se representa o número? É como nós escrevemos. 3, 1, 5. 3, 1, 5 é 305. 3, 1, 5. 3 centenas tem 3 peças. Uma dezena tem uma peça. E tem 5 unidades, tem 5 peças. Na ordem das unidades tem 5, na ordem das dezenas 1, na ordem das centenas 3. Vamos ver o segundo número. Temos uma peça na ordem das unidades, portanto é o número 1 só. Quantas peças tens ali? Tens 4 peças na ordem das dezenas, 4 dezenas é 40, e tens 3 peças na ordem das centenas, são 300. Portanto, o número é o 341. Basta olhar para aqui, 3, 4, 1. Mas vamos somar para vermos. 300 mais 40 mais 1, 00 mais 1 dá 1. Não vai nenhum de trás, 0 mais 4 dá 4. E baixas o 3 que não vai nenhum de trás, dá 341. Portanto, o número é o 341, como já tínhamos visto. Finalmente, o terceiro. Tens quantas peças? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 peças. Não é assim? 7 unidades. Depois tens 2 dezenas, 2 peças nas dezenas. E tens 3 nas centenas. Portanto, o número já estamos a ver qual é. 327. 3, 2, 7. Não é? Mas vamos confirmar no algoritmo. 300 mais 20 mais 7. 0 mais 0 mais 0 mais 7 dá 7.
0 mais 2 dá 2 porque não vai nenhum de trás. Baixas o 3, 327. Certo? Portanto, o número é o 327, como já tínhamos visto. Portanto, identifica os números, resumindo aqui, vamos ver, identificar, é o 300 mais 10 mais 5, 300 mais 10 mais 5. Depois tens 300 mais 4, que é 40, mais 1. E tens 300 mais 2, que é 20, mais 7, são 7 unidades. Ou seja, 253 aqui, o 315, o 341 e o 327. Não é? Estes são os 4 números envolvidos. A segunda questão pede-nos a ordenação dos números de 3 algarismos. Verifica que são números com 3 algarismos. Simplesmente aqui há uma diferença. Enquanto um tem como algarismo das centenas o número 2, é um grupo, o outro forma outro grupo de 3 números com um algarismo das centenas igual a 3. Não é? Portanto, se formos ordenar, já sabemos que este é o mais pequeno e depois temos um grupo dos maiores que temos que ordenar esse grupo. Não é assim? Mas vamos decompor isto primeiro. 253 já sabemos que é 2 centenas, 5 dezenas e 3 unidades. 315 também sabemos que é 3 centenas, 1 dezena e 5 unidades. O 341 é 3 centenas, 4 dezenas e 1 unidade. E finalmente temos o 327 com 3 centenas, 2 dezenas e 7 unidades. Portanto, temos aqui os números decompostos. Agora vamos ordená-los. Como nós já dissemos, temos um número primeiro com o algarismo das centenas igual a 2 e temos 3 com o algarismo das centenas igual a 3. Portanto, vamos primeiro ordenar, como são números de 3 algarismos, primeiro vamos ordenar os números pelo algarismo das centenas e vamos ver quantos grupos é que podemos formar. 2. Já vimos que os algarismos utilizados é apenas o 2 e o 3. O 2 e o 3. O 253 vai para aqui e os algarismos 3 vão para cima. Portanto, temos dois grupos. Um grupo com o algarismo de 2, das centenas igual a 2, e um grupo de algarismos de números com o algarismo das centenas igual a 3. Agora temos que ordenar, portanto, este é o mais pequeno e estes são os maiores. Agora temos que ordenar estes, não estão ordenados, pelo algarismo das dezenas. Não é? Então, o que é que verificamos? Verificamos que o mais pequeno é o 300 mais 10 mais 5, depois vem o das dezenas e depois vem das 4 dezenas. Portanto, e como não temos nenhuma dezena repetida, a ordenação já está concluída, senão teríamos que fazer, se tivéssemos vários números com uma dezena, tínhamos que ordená-los pelas unidades ainda, não é? Portanto, tendo a ordenação feita, o agrupamento feito, não é a ordenação, o agrupamento, dividimos em dois grupos, um grupo mais pequeno e um grupo maior, e já deste grupo já está ordenado, então do maior para o menor é de cima para baixo, maior para o menor é de cima para baixo. Qual é o mais pequeno? É este. Qual é o maior? É o 341. Depois é o 327. Depois é o 315 e o mais pequeno é o 253. Estão ordenados os números. Agora vamos fazer a leitura do número de 3 algarismos. Neste caso, nós queremos o quê? Nós sabemos que o maior algarismo, o maior número é o 341, o menor número é o 253 e vamos fazer a leitura do menor número. Qual é o menor número? É o 253. Lê-se 253.